Desde cedo nos ensinam que respeito se conquista com esforço, com boas ações, com humildade. Mas há algo que ninguém te diz: quanto mais você implora respeito, menos você é respeitado. E Nietzsche sabia disso melhor do que qualquer outro pensador. Para ele, a dignidade não é algo que se pede, é algo que se irradia. E quem precisa pedir já perdeu a guerra. O mundo não respeita a bondade forçada. Não respeita quem se explica demais. Não respeita quem aceita migalhas emocionais. O respeito real nasce do silêncio, da presença, da forma como você habita o seu espaço. E para isso, primeiro, é preciso parar de buscar aprovação, parar de querer ser compreendido. Nietzsche dizia que o homem forte é aquele que não precisa da aprovação dos fracos, que não se curva às expectativas dos outros, e que é capaz de caminhar sozinho, mesmo sob o peso do desprezo, porque a maioria respeita apenas o que teme perder, e teme apenas aquilo que não pode controlar. Por isso, jamais peça respeito. Quando você pede, você se coloca abaixo, você entrega o poder para o outro. Você diz, sem palavras, que depende dele para validar sua existência. E Nietzsche acreditava que a verdadeira liberdade é ser uma ilha, independente, autônomo, inabalável, mesmo que isso signifique ser incompreendido. Se você precisa explicar seu valor, você já perdeu metade dele. Se você precisa justificar suas escolhas, você já duvida delas. Se você precisa provar que merece respeito, você já aceitou ser julgado. E o respeito verdadeiro nunca nasce da aprovação, nasce da distância, nasce do silêncio. Muitos tentam ser amados para serem respeitados, mas Nietzsche via isso como fraqueza. O desejo de ser amado é, no fundo, o medo de ser rejeitado. E quem tem medo de ser rejeitado está sempre em dívida com os outros, sempre se moldando, sempre se traindo. O verdadeiro respeito começa quando você não precisa mais dele, quando a sua dignidade não depende da reação alheia, quando você é quem é, com ou sem aplausos, com ou sem reconhecimento, com ou sem plateia, porque quem tem força interior irradia autoridade. Nietzsche entendia que a sociedade é uma peça de teatro, que todos interpretam papéis para agradar uns aos outros, mas poucos têm coragem de rasgar o script e assumir o custo da liberdade. Assumir que nem todos gostarão de você, que nem todos te entenderão, e que está tudo bem. A vida é curta demais para ser vivida no compasso das expectativas alheias. Você precisa se tornar o autor da sua própria história. E isso exige coragem, exige perder amigos, exige decepcionar parentes, exige ser o vilão na narrativa dos covardes. Se você não traçar seus limites, alguém os traçará por você. Se você não definir o que merece, alguém definirá o que você deve aceitar. Se você não se escolher, será escolhido apenas como utilidade e depois descartado. O respeito começa dentro e ecoa no mundo como um rugido silencioso. Nietzsche dizia que o homem superior é aquele que não precisa do amor das massas, que prefere ser verdadeiro e solitário a ser aceito e vazio, que prefere ser odiado pela sua força do que amado pela sua fraqueza, porque a aclamação popular é frágil, e o respeito real é construído no silêncio do próprio caminhar, sem plateias, sem plateias, sem plateias. Pedir respeito é como pedir liberdade a um carcereiro, é reconhecer que você está preso, é aceitar a condição de refém. Mas quem decide que sua alma é livre não pede, não implora, apenas vive, e deixa que o mundo se curve ou se afaste, sem pressa, sem explicações. Você não precisa ser rude para ser respeitado, precisa ser firme, precisa ser claro, precisa ser inteiro. A firmeza silenciosa fala mais alto do que 1000 palavras suplicantes. E o mundo entende essa linguagem sem precisar tradutores. O mundo testa seus limites todos os dias, te provoca, te empurra, te manipula.
não para te destruir, mas para medir até onde pode te usar. E toda vez que você cede, todo sim não merecido, todo silêncio covarde, você ensina às pessoas que pode ser usado, e quem é usado nunca é respeitado. Nietzsche enxergava a luta como essência da existência. Não a luta física, mas a luta de ser, de afirmar a si mesmo diante do caos, de resistir à tentação de se diluir para ser aceito, de pagar o preço da própria autenticidade, mesmo que isso custe a solidão. Quando você parar de querer ser visto, será visto. Quando parar de querer ser aceito, será respeitado. Quando parar de querer agradar, começará a assustar. Porque a verdadeira autoridade não é gritada, é sentida. É o peso invisível de quem carrega a própria existência com dignidade. Aprenda a caminhar sem plateia, a sorrir sem aprovação, a vencer sem aplausos, a se reconstruir no silêncio. Porque o que é sólido não precisa ser anunciado. Ele apenas existe, e o mundo o reconhece. Se alguém precisa que você peça respeito, essa pessoa já decidiu te diminuir. Não negocie com quem te vê pequeno. Não negocie com quem lucra com sua insegurança. Não explique quem você é. Não justifique sua luz para quem se alimenta da sua sombra. Apenas siga em frente. No final das contas, quem precisa pedir respeito ainda não entendeu seu próprio valor. O respeito mais poderoso é aquele que nasce de dentro, que cresce silenciosamente como uma rocha, que não se dobra ao vento da opinião alheia, que se sustenta mesmo quando tudo ao redor desaba. Esse é o respeito que Nietzsche admirava. Quando você viver assim, não precisará mais discutir seu valor. Ele estará em cada palavra que você não disse, em cada limite que você impôs sem gritar, em cada distância que você manteve sem drama. E o mundo, mesmo relutante, se curvará, porque no fim, o poder respeita o poder. Se essa mensagem tocou você, olhe o comentário fixado. Deixei uma indicação pessoal que pode ser um ponto de virada para a sua jornada de fortalecimento interno. E se essa reflexão ressoou com a sua verdade, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que respeito não se pede, se impõe.